convidar a igreja a ficar de pé para que a gente possa orar em reverência à palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Papai do céu, muito obrigado mais uma vez pelo teu cuidado sobre as nossas casas, nossas vidas, nossas famílias. Obrigado por nos escolher hoje para que possamos estar aqui, Deus, para escutar a tua voz. Esse é a nossa oportunidade nessa noite, que o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações, que a gente venha esquecer tudo aquilo que está em nossas voltas e concentrarmos para que o Senhor venha com sua boa palavra, com o seu entendimento aos nossos corações, para que possamos a cada dia mais, Deus, sermos servos teus, Deus, compreendermos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Assim oramos a Ti, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém. Sente um pouquinho, enquanto ele vai projetar o tema da mensagem, eu vou abordar um assunto com vocês, que ele é de suma importância. Nessa semana que passou, e aí por isso que é bom, o privilégio de nós estarmos na igreja, né? Na semana que passou, nós estávamos trabalhando, que Paulo estava dizendo, se você come, se você bebe, ou faz qualquer coisa, faça isso para a glória de Deus, né? Faça tudo para a glória de Deus. Não há como ser crente e nós pensarmos assim, não, Deus vai estar na minha vida financeira, então eu tenho que, aqui Deus está na vida financeira, mas não vai estar na minha vida familiar, ou Deus vai estar na minha vida familiar e não vai estar, não, Deus está em todos os lugares, em todos os momentos, e Ele participa da nossa vida intensamente, amém, amados? Então precisamos entender que tudo uma vez escolhido por Deus, cadê os escolhidos de Deus aí? Levanta a mão, isso. Você que foi escolhido por Deus, então nós precisamos ter um entendimento que tudo que vamos fazer agora glorifique a Deus, glorifique a Deus. Então nós aprendemos aqui um pouco sobre glorificar Papai do Céu em todos os momentos, né? Como glorificar no trabalho, você chegando no seu horário, às vezes você passa do seu horário, mas está ali de bom agrado, você está sempre na medida do possível de bem humor, né? de boa vontade, né? Fazendo as coisas para que as pessoas vejam a essência de Cristo em você, né? Nós, às vezes, para a glória de Deus, nós chegamos às vezes mal-humorados na casa de Deus, ressentidos. Posso ou não posso chegar triste na igreja? A gente chega com esse sentimento, querido, mas não podemos adorar a Deus com tristeza, amém? Nós podemos chegar triste, mas não vamos adorar porque eu preciso entender que Deus é a essência da minha vida, que tudo Ele pode fazer. É dentro desse contexto que a gente vai trabalhar a mensagem de hoje. Na teoria da evolução, na teoria básica da evolução, o que eles dizem? Você é o máximo, você é sempre o melhor, tem que ser apto para ser o melhor. Então é sempre aquela coisa, o melhor vence o tempo todo, engole o outro. A filosofia é essa, cada vez mais você, é a lei do mais forte. Quem lembra da lei do mais forte aqui, né? É a lei do mais forte, é você que, não, você tem que sobressair, você tem que aparecer, e eles vão envolvendo a gente, hoje na internet, há muito disso, envolvendo a gente de que o problema está lá fora, que o problema não sou eu, o problema é externo, que tudo é ruim lá e eu que sou bom de tudo, né? Que eu sou a vítima, que eu que passo por isso, que eu que faço aquilo. Então tem aquela visão, né? O motivacional que chega lá e fala assim, vai em frente do espelho e diga que você é linda, que você é o máximo, que isso tudo vai mudar. Não muda nada, por quanto a gente, né, pode se animar com algumas coisas, para alguns sirva para animação, mas para a gente que é crente não muda nada. Nós temos sim, né, que nos cuidar e que valorizar o nosso corpo, porque é tempo do Espírito Santo nos cuidar, tudo, até o nosso corpo glorifica a Deus. Mas então precisamos entender que dentro desse contexto aqui da teoria da evolução, o Evangelho vem contra isso tudo, E como é que vem contra isso tudo, pastor? O que é o Evangelho em si?
eu só consigo glorificar a Deus, se eu cumprir o que diz as Escrituras, o próprio Evangelho de Cristo Jesus. E é nesse ponto aqui que a gente vai aprender com a essência, vai aprender com o próprio Jesus. O apóstolo Paulo está falando aos Filipenses e está ensinando a ele sobre o padrão, o exemplo de Cristo, da humildade de Cristo, de como conduzir, né, sendo ele o Todo-Poderoso. Não é verdade? Cristo, é Deus. Podia ou não podia fazer qualquer coisa? Podia. Mas olha só, olha dentro disso, Filipenses 2, versículo 6, calma que você vai entender melhor. Capítulo 2, versículo 6, do 6 ao 10 somente. Vamos ler. Vamos lá, coloca pra gente. Isso. Vamos ler junto? Lê o 6 comigo. Que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Versículo 7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres e reconhecido em figura humana. Versículo 8. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Versículo 9. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome. Versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém? Primeira parte, o Evangelho é para a glória de Deus. Repete aí para mim, o Evangelho é para a glória de Deus. Pastor, mas que Deus é esse que a gente... será que é vaidade dele, isso, aquilo? Não. Quando fazemos para a glória de Deus, entendemos que estamos aí no caminho certo. Aqui nós estamos vendo Jesus pagar um preço por mim e por você. O interessante do texto que ele diz, volta um pouquinho, volta lá um pouquinho. Aqui, volta mais um pouquinho. No 8. Volta no 7, eu faço o 7 e o 8. Vai lá. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos e reconhecido em figura humana. Agora Jesus, como homem, era como o outro homem qualquer, porquanto ele seja 100% homem, 100% Deus. Mas aqui o texto diz o que? Que ele é reconhecido em figura humana. Por isso que Deus chega na cidade dele, Jesus chega na cidade dele, não faz tantos milagres, porque reconheceu ele como que? Esse é o carpinteiro, esse aí é um qualquer. Esse aí é um qualquer. O que Deus quer nos ensinar com isso? O que Jesus quer nos ensinar com isso? Queridos, olha só, é uma essência. Primeiro diz assim, pelo contrário, se esvaziou, assumindo a forma de quê? Jesus nos ensina aqui, na nossa primeira parte, o Evangelho é para a glória de Deus, mas só vai ser para a glória de Deus se formos servos. Não há como aqui a gente mudar isso aqui. Paulo está dizendo a eles assim, não dá, querido, para você se exaltar e dizer que é o cara, que é isso, que é aquilo, que é você. Lembra da teoria aqui que eu falei para vocês? A teoria da evolução? Você é o cara, você é melhor, você não precisa de nada disso. Não. O Evangelho é totalmente isso. O Evangelho, eu assumo a figura de servo. Preciso entender antes de qualquer coisa. Antes de eu ser do serviço de culto, antes de eu ser do sim, antes de eu ser membro da igreja, antes de eu ser qualquer coisa, que eu sou servo. Servo de Cristo. Eu preciso entender o meu lugar no reino. O meu lugar agora é servo de Cristo. Servo. Então, olha o versículo 8. Coloca o versículo 8 aqui pra gente. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Aqui não é uma humildade, essa falsa humildade, que às vezes até a gente mesmo tem. Não, eu não sou, não. O máximo é como se fosse um complexo de inferioridade, né? Da gente, não. Aqui não é isso, querido. Aqui ele diz assim, olha só.
pelo próximo, eu vou até a morte. Pelo próximo, para que o próximo possa prosseguir, que o próximo possa crescer, eu me humilho aqui. Quando a Bíblia fala de mansidão, lá em Gálatas, quando fala do fruto do Espírito, vai falar de mansidão. Mansidão não é eu ser manso, não é um comportamento. Está conseguindo entender? Mansidão não é um comportamento. Sabe o que é mansidão? Eu abro mão. O presbítero chega aqui e fala assim: essa folha é minha, essa folha é minha, essa folha é minha. Eu sei que não é, mas num dado momento eu chego assim para ele e falo assim: calma aí, eu posso ter outra folha dessa? Então toma aqui, presbítero. Eu abro mão daquilo dali para que aquilo dali não gere um grande problema. Você já abriu mão de alguma coisa para não ter? Isso aqui é mansidão. Deus fala no seu coração: deixa isso de lado. E Deus já te abençoou com coisa muito melhor? Já, querido, eu sei que já. Aqui é exatamente esse contexto que está falando. Jesus vai se humilhar e vai até a morte. É cuspido, apanha. Vamos aqui comigo, querido, vamos abrir um parênteses aqui. Às vezes, quando alguém já olha a gente de cara feia, a gente já quer partir para dentro. Não é verdade? Imagina Jesus passando por aquilo tudo. E ele para salvar aquelas próprias vidas que estão ali. A ponto de falar: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, primeira parte para a gente encaixar aqui dentro. O Evangelho é para a glória de Deus. E se é para a glória de Deus, eu tenho que assumir o quê? Que sou servo. Tem que parar com isso, querido. Às vezes no casamento a gente acha que é o bambambam do negócio. Às vezes na igreja a gente acha que é o bambambam do negócio. Eu já vi gente chegar de propósito atrasado para dar errado, para dizer assim: eu faço a diferença. Sei, olha o ponto. Entendeu? É como se chegar aqui agora: não, eu sou o pastor Nélio, eu que nada. Eu estando aqui, não estando aqui, o culto acontece da mesma forma, amém, querido? O nome do Senhor vai ser glorificado do mesmo jeito. Então não tem. Pelo contrário, cada vez que assumimos uma maturidade cristã, é o que o Paulo está explicando a eles, cada vez que assumo maturidade cristã, mais eu me torno servo. Mais eu tenho que ter a consciência de servir o meu próximo. Meu próximo. A ideia que temos numa igreja é que desde o primeiro momento, por isso que tentamos fazer isso com muita excelência, desde o primeiro momento, você ser recebido ali com um aperto de mão, né, de você ser recebido com muito carinho, né, as mulheres gostam de um abraço, receber um abraço, enfim, é para que seja para a glória de Deus. A gente mostra em nome de Jesus, é claro, somos falhos como outro qualquer, que há um prazer em ser servo de Deus. Servo de Deus. Você sabe para que é esse colarinho aqui? Alguém tem noção de que seja o colarinho? O colarinho é escravo de Cristo. Eu tenho que ser mais servo ainda. Não que haja um servo mais, entendeu? Mas na questão, eu tenho que servir o tempo todo. Eu tenho que trabalhar. Mas o que acontece com muitos? Quando ocupam um lugar, é um diácono, é um presbítero, sei lá, um líder de alguma coisa, eles acham que eles agora têm que ser. Pelo contrário. É a hora que eu tenho que servir mais. Você, como servo de Cristo, os seus vizinhos têm que ser impactados por eles. Tem que haver uma diferença. Você tem que convidar, você tem que chamar, você tem que realmente preparar um ambiente para um culto doméstico, e aí chama, e aí propaga o Evangelho. Porque a pergunta é: chega lá no céu, beleza, fulaninho, pastor, e aí? Que servo você é? Eu era o servo da igreja, pastor. Igreja? Eu sou servo de Cristo 24 horas. O culto só tem 1h30. Deu para entender, querido? 3 horas por semana. Que servo é esse? E o resto do tempo, o que eu tenho feito? Né? Então vamos lá, fechando a primeira parte. O Evangelho é para a glória de Deus. Se ele é para a glória de Deus, eu tenho que ser o quê? Servo de Cristo Jesus. Servo de Cristo Jesus. Entro na segunda parte, aonde Paulo aqui agora, ele retrata de uma coisa muito singular. Quer ver? Coloca 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 10. Coloca aí pra gente. Vem cá, Tiago. Isso, 2 Coríntios, capítulo 12, do 7 a 10.
vamos lá. Ele está retratando aqui no espinho da carne. Vamos lá. Paulo recebe umas revelações do Senhor, né? Ele recebe a revelação do Senhor. E aí, olha só, olha o que ele diz. Para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me para que eu me exalte, né? Volta lá, isso. Desculpa. 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Coloca agora o 10. Então ele me disse, vamos lá, lê comigo. A minha graça é o que basta para você, porque eu poder aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouso o poder. Parece ou não parece uma coisa de doido? Ele está dizendo aqui agora, olha só. Então ele me diz, Deus falando para ele, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa. Até aqui tá bom, Deus falando com ele. Agora olha a resposta dele. De boa vontade, pois, mas me gloriarei agora nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder. Querido, olha só, às vezes a gente pede algo a Deus, e Deus está falando para mim e para você, querido, olha só, isso aqui não vai acontecer, a minha graça, isso aqui não vai acontecer, não é para o teu mal, não vai acontecer, porque se acontecer, você pode se exaltar com isso, você pode desviar do caminho, você pode... Está conseguindo entender, gente? Então vamos lá, volta comigo no 8. Volta comigo no 8. 3 vezes pediu o Senhor que afastasse. Você já pediu algo que Deus afastasse? A gente pede, querido. Só que tem um aperfeiçoamento de Cristo Jesus. Então coloca o 9 agora. Coloca o 9, vai lá. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse. Coloco 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor, porque quando sou fraco, então vamos voltar lá na teoria da evolução. O que o mundo diz que você tem que ser? Seja forte, seja isso, seja aquilo, por quanto que a palavra de Deus vai dizer que eu tenho que ser forte e corajoso, não diz? Mas é um contexto diferente. Aqui o contexto do mundo, da evolução é: seja forte, atropele tudo, vença tudo, você supera tudo, você é o bom, você é o bom. Aqui o contexto é diferente. Aqui o contexto de ser forte e corajoso, quando ele está falando, é porque o Senhor, seu Deus, estará cumprindo a missão de servo. Você deu para entender? E aqui a fraqueza de Paulo não é a fraqueza de, meu Deus, eu não estou aguentando mais, eu vou abandonar tudo. Pelo contrário, volta lá no 7 para mim. Volta no 7. Aqui ele diz o seguinte: para que eu não ficasse orgulhoso. Querido, vamos falar a verdade. Tem hora que o orgulho sobe, não sobe? Tem hora que o orgulho está dando tudo certo. A gente está evoluindo. As coisas estão acontecendo. Vem o orgulho, não vem? Aí Deus vai lá e fala assim: calma, amigo, eu não quero que você se perca. Eu não quero que você se perca. E ele vai lá dar uma travadinha. Precisamos aprender também a diferença disso aqui. Segunda parte: a minha graça é o que basta para você. Jesus é suficiente na vida de vocês. Amém? Na minha vida também. Cristo é? Vamos lá, Cristo é? Suficiente. Suficiente. Até mesmo quando alguns, não sei se aqui alguns passaram necessidade, alguém já passou necessidade, que fome. Alguém já passou fome aqui? Já passou fome, querido? Então já sabe como é que é. Mas está aqui hoje. Deus abençoou, não foi, querido? Deus abençoou, ela está aqui hoje. Eu não passei fome, então ela conseguiu vivenciar a necessidade, eu consegui vivenciar a privação.
Privação a gente não é fome. Eu queria, mas não tenho no dado momento, não é verdade? Isso é privação. Não deu para comprar, não deu, amém. Entendeu? Agora, necessidade. Mas olha só, olha como é que Deus é excelente. Vamos usar o exemplo da irmã. Ela passou necessidade. Está no mesmo lugar que a gente hoje. Está conseguindo entender, querido? Como é que no reino de Deus não há uma diferença? Não há nenhuma classificação de quem é melhor? Então essa teoria da evolução aqui para a gente não presta. Por isso que Deus às vezes Ele dá uma seguradinha na gente para a gente não ser orgulhoso, vaidoso. Podemos ter funções distintas aqui. Um canta, o outro fica no som, o outro está assistindo nesse momento. Isso tudo é o corpo de Cristo, não é? Em movimento. Porque você está aí recebendo a palavra, ela sendo aplicada no seu coração, o outro está trabalhando, o outro, enfim, todos nós trabalhando junto. Então é aqui, querido, que ele diz, passa para a gente aqui. Olha só, 3 vezes pediu ao Senhor que afastasse, passa. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aqui Paulo está, aqui essa fraqueza, esse espinho na carne, segundo alguns teólogos, e há muitas deduções para isso, mas que ele pudesse ter um problema de visão. Deu para entender? O mais votado aí, que ele pudesse ter um problema de visão, por conta as últimas cartas deles não eram nem mais escritas por ele. Ele falava e tinha alguém para redigir. Então aqui, mas ele fala algo espetacular. Ele diz assim, pedi para tirar. Ele fala para mim o quê? A minha graça basta para você. Ele fala assim, então agora não interessa mais como vai ser. Se vai ser enxergando, se não vai ser enxergando. Talvez hoje você chegou aqui e talvez você esteja triste por alguma coisa, ou esteja feliz, ou não sei qual momento da sua vida está acontecendo, o que você precisa, o que você não precisa. O que Jesus está falando para mim e para você hoje é que a graça dele é o que basta. Você tendo ou não tendo hoje o que você tanto está esperando, a graça do Senhor é suficiente para a sua vida. Amém? Então é aqui que Paulo vai comprometer, vai aqui deslanchar aqui o texto. Ele vai dizer assim, olha só, ele está dizendo assim, porque o poder se aperfeiçoa. Ele vai falar assim, tem momentos que eu estou mal, mas o poder de Deus se aperfeiçoa. De boa vontade. Olha só como é que eu tenho que servir também. A segunda aplicação. Vamos lá. Primeiro, o evangelho é para a glória de Deus. E eu tenho que ser o quê? Servo. Aqui é a segunda aplicação. Ele diz agora que nos momentos que eu vou ser servo, vai ter a fraqueza, vai ter as nuances, vai ter uma série de coisas. Mas eu tenho que fazer de quê? De boa vontade. Não existe o servo de má vontade. Amém? De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder. Ele diz que, por que Paulo declara, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei? Porque ele não entrava em combate que não fosse para a glória de Deus. Ele não perdia tempo com isso aqui. O tempo a gente entra em discussão que não vai adiantar, hein? Mas eu estou falando de Jesus, mas eu estou... Não está aqui. Se você entrar em discussão com alguém para defender Jesus, Jesus precisa ser defendido por alguém? Não. Não precisa que a gente entre na frente de nada. O que ele está dizendo é o seguinte, olha só. Mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Coloca o 10 para a gente ir para a terceira parte. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de... Isso aqui, querido, quando você é servo de boa vontade, isso aqui se cumpre na sua vida. Você vai ser perseguido, vai ter insulto, não é verdade? Vai chegar num lugar que alguém vai te destratar e você nem sabe por quê. Não é verdade? Não é isso aí? Você chega, mas não entendi. Às vezes você acorda bem, até mesmo no casamento, e de repente ficou mal. Não é verdade? Você estava bem, de repente já está mal. Então o que ele está dizendo é o seguinte, vai chegar esses momentos, né, por amor a Cristo, que você vai ser atacado espiritualmente quem já sofreu um ataque espiritual aqui direto? É constante. Ontem eu estava estudando
Ontem eu estava estudando, e desculpe parênteses, aí a pastora Terezinha me ligou. Nós ficamos 3 horas com a pastora Terezinha. A gente vai fazer a despedida dela agora lá, que ela vai para Cabo Frio hoje. Nós ficamos 3 horas conversando. E eu estava falando para ela de batalha espiritual. Eu falei para ela assim, às vezes, quando quero completar um texto que eu estou estudando, sofro ataque espiritual assim, constante. Então, mas olha só, no final, que a gente vê o resultado, a gente glorifica, opa, estamos no caminho certo. Querido, vai estar errado quando você está no meio de um tumulto, ou comprando uma briga de alguém, ou entrando em assunto que não vai dar em nada. Se você está no caminho certo e está aqui sofrendo perseguição, angústia, por amor de Cristo Jesus, fica tranquilo, porque ele diz assim, porque quando sou, então cai por terra a teoria da evolução aqui. Conseguiu entender? É porque você fica fraco. Sim, nós somos fracos. Sim, para muita coisa. Sim, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa vida. Por isso que eu preciso ser um servo de boa vontade. Às vezes, a gente nem vai ter vontade de estar aqui. Fala que acho que todos aqui já vieram para a igreja sem estar com vontade de ir na igreja. Talvez porque estava muito cansado. Não é verdade? Cansado, pregado, com dor nas pernas, enfim. Mas nós viemos de boa, ou fisicamente esgotado. Não estaríamos aqui. Mas espiritualmente, é aqui que o poder de Deus está sendo aperfeiçoado. Hoje, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida de vocês o poder de Deus sendo aperfeiçoado na sua fraqueza. Eu peço para Deus aperfeiçoar agora nesse momento na minha fraqueza, porque é balela, querido, é balela quem diz que é forte o tempo todo. Nem existe isso. Terceira e última parte é o tema da nossa mensagem: aquele que me fortalece. Você já viu que várias pessoas tatuam no corpo, no braço, na perna, tudo posso? Até quem é ímpio conhece o negócio, não é verdade? Tudo posso naquele que me fortalece. E aí, num contexto até do mundo, o que eles acham assim? Olha, tudo posso naquele que me fortalece, e ele entra num contexto agora de que ele pode fazer tudo, que ele é bom em tudo, que ele pode em tudo. Paulo não está dizendo isso aqui. Paulo não está dizendo isso aqui. Sobrejamente conhecido, coloca o texto de Filipenses 4, versículo 10 a 13. Ele vai retratar a nossa própria realidade aqui, do que a gente vive aqui, do que foi a realidade da irmã, do que foi a realidade nossa aqui, de algumas privações. Ele diz assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês tinham por mim. Na verdade, vocês tinham esse cuidado antes, só lhes faltava oportunidade. Ele está falando do pessoal de Filipe ali, que abençoava ele, uma série de coisas. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente toda... Querido, fala a verdade. Isso aqui é o ápice da vida. Você aprender a viver contente em toda situação. A gente fica muito mexido com qualquer situação, não é verdade? Se a gente vê aqui, ganhamos alguma coisa, felicidade toda a vida, no outro dia uma tristeza total já não fica, aquilo já perdeu o sentido. Paulo está dizendo assim: olha, digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda... coloca aí, passa, 12. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Versículo 13, todos juntos? Tudo posso? Para entender o contexto disso aqui, a gente precisa saber quem é Paulo. Paulo não era um cara pobre, nunca foi. Paulo morava ali no porto, tudo indica que ele morava ali no porto. Paulo tinha cidadania romana, né? Paulo estudou os pés de Gamaliel, na melhor
vamos dizer, universidade que tinha, era culto, falava algumas línguas, entendeu? Vivia muito bem. Até então, era um cara extremamente determinado e focado naquilo, um exemplo profissional, um exemplo ideológico. Então era um cara de referência. Nós não estamos falando de qualquer um. Então, fica fácil falar esse texto para quem está vindo de baixo, entendeu? E passou pelas nuances da vida, né? Às vezes a gente vem de baixo, tem umas necessidades aqui, umas outras ali, Deus vai abençoando e a gente consegue agora falar da nossa vida. Está conseguindo entender, gente? Então a gente vai e fala assim: poxa, já teve tempo difícil. Quem teve tempo difícil aqui na vida? Né? Já tivemos tempo difícil, mas agora tá legal. Aqui é o contrário. Aqui ele veio de uma situação muito boa e agora ele vai vivenciar tudo isso. E ele vai vivenciar isso tudo por amor a Cristo. Quando é revelado, e você sabe da história, quando Jesus aparece para ele, uma teofania, diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ali ele fica cego, enfim, o profeta vai curar ele lá, o sacerdote vai curar ele lá, enfim, você conhece a história. Ele passa agora a seguir Cristo. Mas Paulo começa a servir Cristo agora como servo. Aqui que está a diferença. Eu sirvo a Cristo hoje como? Será que estou sendo servo? Porque às vezes a gente vê aqui o carro passar para lá e para cá, ou em outro lugar, ou os irmãos da igreja, né? Você não foi na igreja, não? Eu não estou com tempo, eu não tenho mais tempo para isso, eu não tenho mais tempo. Que tempo que... Qual servo que não tem tempo para o seu Senhor? Não é servo. Não é verdade? Qual servo? Você não consegue mais, você está aqui com o pensamento já lá fora, que meu Deus, eu vou sair daqui, eu tenho que fazer uma série de coisas, eu tenho que acontecer isso e aquilo, eu tenho que... Você está vendo? Eu já não sou mais servo. E nem tão pouco de boa vontade. Em nome de Jesus. O tema da mensagem, coloca aqui para gente. Aquele que me fortalece. Aquele que me fortalece não é o meu trabalho. Que me fortalece não é o meu estudo, o meu conhecimento. Quem me fortalece não é nem minha esposa, nem minha casa. Quem me fortalece, só o Senhor. Só o Senhor. Só o Senhor. Está se sentindo fraco? Porque Paulo se sentiu. Posso ou não posso se sentir fraco? Posso ou não posso, gente? Posso. Mas posso viver na fraqueza? Porque eu tenho um Senhor que me fortalece. Eu posso fazer tudo? Nem tudo me convém. Não é verdade? Isso não importa. O que me importa hoje é ser servo, de boa vontade, de ter prazer de estar na casa de Deus, de não só ter prazer de estar na casa de Deus, como também propagar a palavra de Deus. Eu vejo a casa de Deus assim. Você está sendo abençoado pela palavra? Então a gente tem que fazer algo para trazer. Eu tenho que trazer alguém. Eu tenho que trazer alguém que necessite dessa palavra também, como tem sido. Talvez hoje o seu vizinho, talvez hoje um parente, talvez hoje um amigo esteja extremamente fraco. E sabe onde que ele está buscando essa força? Nessa teoria aqui, ó, básica da evolução. Olha para o espelho, você é linda. Vocês são lindos, amém. Mas não vai adiantar nada. Compra, faz uma viagem. É verdade? Eu estava fazendo um estudo sobre isso. As maiores dívidas, os maiores endividamentos são por causa de estresse e crise de ansiedade. Depressão, não é verdade? A pessoa vive momentos, vive... gatilho está lá, pum, deu gatilho. Ai, eu estou numa tristeza, vou comprar alguma coisa. Ou vou comer alguma coisa. Ou vou fazer alguma coisa. Hoje não. Hoje Deus está falando assim para mim. Se você é servo de boa vontade,
vai chegar o momento. Vai chegar a fraqueza, e a fraqueza é terrível. Ele não diz assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer. É terrível. É terrível. Não é fraco. Mas ele diz assim, tudo posso. Eu só consigo vencer se eu tirar a ideia que não é o mundo que precisa ser transformado, sou eu que preciso ser mudado. Não é o governo que precisa melhorar, por quanto tenha que melhorar, mas não é a minha esperança no governo A, no governo B, nos projetos que vão ser lançados. Tem que ser transformado aqui dentro. Eu tenho que, no meio desse furacão todo que tem, na quinta-feira eu chegar lá em casa e me arrumar e vir tranquilo para a casa do Senhor. Eu tenho que vir tranquilo, eu tenho que convidar pessoas, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, que doideira é essa? A gente está numa correria que só que eu fui chamado de maluco. Mas eu não fui chamado de maluco pelo ímpio, eu fui chamado de maluco pelo crente. Eu falei assim, pastor, que maluquice é essa mais uma igreja? Que doideira é essa, pastor? Que coisa é essa que a gente não está dando conta de uma, você quer duas? Mas nem eu que quero. Eu sou? Mas olha só, a gente já está aqui, quantos cultos que a gente já fizemos aqui? Uns 4 cultos. Uns 4 cultos. Nós temos 30 cadeiras aqui. Já fizemos uns 4 cultos aqui com mais de 20 pessoas, direto aqui. Hoje já tem mais de 20 pessoas aqui. Se contar todo mundo que estamos aqui, não é verdade? Porque somos servos de boa vontade, não importa quantas vão ser abertas. Nós vamos servir de boa vontade. Amém, amados? Eu posso. Naquele que me fortalece. Não vem achando que vai ser o ciclano. Eu oro a Deus para realizar todos os sonhos da minha esposa. Mas eu sei que eu só vou conseguir realizar esse sonho dela se Ele fortalecer. Se Ele fortalecer. Se Ele fortalecer, eu consigo realizar. Se Ele estiver conosco. Agora, sabe qual é o interessante disso, que é lindo? Vai vir as privações? Tem hora que não tem conquista, tem privações. Paulo está dizendo isso, não está? A Bíblia é excelente, que a Bíblia não mente para você. Você é o bonitão, você é o máximo, você só vai vencer, é só vitória, é só vitória. Isso aqui é triunfalismo. Cuidado com gente que prega isso aí. Não, Paulo está dizendo o quê? Vai ter aflição, vai ter sofrimento, vai ter uma série de coisas, vai ter privação, vai ter perseguição. Mas aquele que me fortalece, mais uma vez vai estender as mãos para mim e vai me levantar. Porque com as perseguições, com as tribulações, nós enfraquecemos mesmo, sentimos mesmo muita coisa, mas Ele vem e fortalece. Mas Ele fortalece quem? O servo de boa vontade. Feche seus olhos, deixe parar com você. Senhor amado Deus, nós oramos a Ti, Deus, e clamamos o Teu poder pela Tua misericórdia. O Senhor é bom, digno e fiel de toda honra e de todo louvor. Por isso agradecemos, Deus. E pelas minhas limitações, Deus, aquilo que eu não consegui falar ao coração dos Seus servos, que o Senhor venha com a Sua mão poderosa, boa, e que o Senhor venha abrir o entendimento de cada um, fale poderosamente ao coração de cada um aqui nessa noite. Que possamos ter prazer em Te servir, Deus. Que tudo que venhamos fazer exatamente seja para a honra e glória do Teu nome. Então louvamos o Teu santo nome, aceita a nossa gratidão. Fazemos isso no nome poderoso de Jesus Cristo. E todos digam amém. Vamos ficar de pé, vamos terminar louvando o Senhor. Traga os pedidos de oração. Você tem algum pedido? Se você tiver algum pedido, coloque a mão no seu coração, assim, isso. Vem para cá. Isso, vamos estar orando. Glória a Deus. Vem. Feche os seus olhos. Não dá aqui, mãe. Eu vou segurar e você vai estar orando. Amém. Coloca, levanta.
levante suas mãos, ou então coloque a mão no seu coração, aquele que tem pedido para fazer ao Senhor nesta noite. Soberano e eterno Deus, Pai querido e amado, eis aí os teus filhos, Pai, são os teus servos, Senhor. Pai querido, que o Senhor possa sondar cada coração que aqui se encontra. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, cada vida aqui, Pai, que às vezes estão desesperançosas, Senhor, sem ânimo, Pai. Mas Tu és o Deus que é a nossa fortaleza, Senhor. Tu és o nosso escudo, Pai. Pai, ergue os Teus filhos nesta noite, Pai. Eu não sei, Senhor, qual é a necessidade do Teu povo, Pai, mas Tu sonda todas as coisas, Tu sabe de tudo, Senhor. Tu és soberano, Pai querido. Entra com providência, Pai, em cada pedido, Senhor. Não sei se é cura, se é para restaurar lar, Senhor. Eu não sei qual é a área, Pai, mas o Deus que eu sirvo, Ele pode todas as coisas, Pai. Então eu entrego cada pedido nas Tuas mãos, Senhor. Eu entrego essa comunidade nas Tuas mãos, Vila Nova nas Tuas mãos, Senhor. Que o Seu nome venha a ser glorificado neste lugar, Pai. Que o Seu nome venha a ser glorificado nessas vidas, Pai. E que o Senhor possa entrar com providência, Pai, em cada pedido na vida dos meus irmãos, Pai. Esta é a oração que eu te faço. E já te agradeço com a certeza de vitória, Senhor. Amém, Jesus. Amados, olha aqui para mim. O diabo, ele tem duas certezas. Que ele já foi vencido. Amém? E que ele acorda todo dia determinado a acabar com a sua vida. O diabo não sabe quem são os escolhidos de Deus. Ele investe em todos. Amém? Ele investe em todos. Ele não sabe quem são os escolhidos de Deus. Então o objetivo dele é te enfraquecer. É de te perseguir. É de caluniar você. E aí você sai daqui com uma esperança no seu coração de falar assim, eu vou abraçar essa missão. A minha família vai ser resgatada pelo poder de Deus. Eu posso ser essa diferença. Quando você dá 10 passos daqui, ele fala assim, você... Fala isso para todos nós. Todos. Você... Esquece isso. Você não pode fazer diferença em nada. Só que ele está tentando enganar você. Lembra de Adão e Eva? O pecado foi não confiar. O pecado não foi a desobediência. O pecado foi não confiar na palavra de Deus. Hoje você não tem que confiar na minha palavra. Não sai daqui com a minha palavra na cabeça. Sai daqui com a palavra de Deus. Se foi pregada a palavra de Deus e você confrontou ali na tua Bíblia e realmente viu que era verdade, seja um servo de boa vontade. De boa vontade. Aí nós vamos multiplicar. Esse lugar vai crescer, outras igrejas vão crescer, para a honra e glória do nome de Jesus. A minha preocupação nunca foi uma igreja cheia, mas sim da gente estar aqui e vidas estão se perdendo lá fora. Conseguiu entender? E o que eu fiz para isso mudar? Será que eu chamei? Será que eu busquei alguém em casa? Será que eu dei um levante a alguém? Será que eu fiz alguma coisa? Porque eu preciso ser um servo de boa vontade. Mas eu estou fraco, pastor. Mas eu estou mais fraco do que meu vizinho, coisa e tal. Mas se você for servo, Ele vai fortalecer você. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Hoje eu não sei qual área da sua vida você está se sentindo fragilizado, mas eu quero te dizer que o poder, se você tiver fé, o poder de Deus vai ser aperfeiçoado hoje na sua fraqueza. E aí você vai acabando com isso tudo da sua vida. Amém? Vamos exaltar o nome do Senhor. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o
estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar no alto, não temas, estou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, não vai. Deus vai fortalecer você. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, estéril faz mãe de filhos. Mesmo que bradar do alto, não temas, estou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Eu já Um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Senhor, leva-nos em paz. Muito obrigado por mais um dia, Deus, pela tua misericórdia, pelo teu poder manifestado sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Abençoa a nossa ida agora para Iguapa, sede, Deus. Que o seu poder seja manifestado como foi aqui agora, seja manifestado também naquele lugar. Cuida de tudo, louvamos o teu santo nome, agradecemos, Deus, por poder sermos escolhidos seus. Nos ensina a sermos servos de boa vontade. Aperfeiçoa, Deus, o seu poder em nós. Recebe a nossa gratidão a Ti, em nome de Jesus. Que todo o povo de Deus diga amém. Vou pedir desculpa aos irmãos, né? Vou cumprimentá-los aqui. Vou precisar sair um pouco rápido, porque eu tenho que fazer o culto lá, tá bom, amados? Então, vou ficar aqui um tempinho com vocês, mas já tenho que sair para lá. E aí vocês vão ficar com os nossos amados irmãos aqui. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, não somente hoje com você, casa e família, assim fazemos para a honra e glória do Senhor. E todo o povo de Deus diga amém. Levante suas lindas mãos e aplauda o Senhor.